Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Para começar, deixa um like aí no vídeo, para não esquecer. Compartilha o vídeo com outros curiosos como nós. E se inscreve no canal, ajuda a crescer o canal. Hoje eu vou falar sobre a tecnologia que envolve o helicóptero. O helicóptero, a tecnologia dele é mais complexa que a do avião. Diferente de um avião, que precisa de uma pista para correr e gerar sustentação, o helicóptero faz as suas próprias asas girarem. O helicóptero é chamado de aeronave de asas rotativas. Cada pá do rotor principal é uma asa, um projeto meticuloso. Quando o rotor gira, essas pás cortam o ar em alta velocidade e criam uma diferença de pressão. O ar passa mais rápido pela parte superior, gerando força vertical que empurra a máquina para cima. E o grande desafio é manter o controle sobre um corpo que luta constantemente contra a gravidade. Para tirar o helicóptero do chão, o piloto usa o comando chamado coletivo. Essa alavanca altera o ângulo de ataque de todas as pás do rotor ao mesmo tempo e no mesmo grau. E ao puxar o coletivo, as pás mudam de inclinação e ficam puxando o ar da parte de cima para a parte de baixo, aumentando a sustentação e fazendo a aeronave subir. Se o comando é reduzido, a sustentação cai e a máquina desce. Quando o helicóptero paira muito perto do chão, ele ainda experimenta o chamado efeito solo. O fluxo de ar empurrado para baixo pelas pás colide com a superfície e é comprimido, criando uma espécie de colchão de alta pressão embaixo da aeronave. Esse ar aprisionado diminui a resistência e torna o voo mais eficiente, exigindo menos potência do motor. É como se a própria física desse uma ajuda extra ao piloto nos momentos críticos de pouso e decolagem. Embora pareça uma posição estática, o voo pairado é uma das manobras que mais demandam potência do motor. Sem o fluxo de ar constante que vem de frente no deslocamento horizontal, as pás precisam processar o mesmo ar repetidamente, gerando grande turbulência. O motor opera no limite para vencer o peso da máquina sem a ajuda da aerodinâmica de transição. O piloto exige correções contínuas, pois o helicóptero se comporta como se
estivesse se equilibrando no topo de uma esfera. A velocidade máxima de um helicóptero é limitada por um teto físico intransponível. Enquanto a aeronave avança, a velocidade de deslocamento se soma à velocidade da pá, que avança, fazendo com que a ponta dessa lâmina se aproxime da velocidade do som e gere ondas de choque. Do outro lado, a pá que recua perde velocidade relativa em relação ao ar e deixa de gerar sustentação. Esse desequilíbrio forte impede que os helicópteros quebrem a barreira do som. (112 batimentos cardíacos por minuto). Para direcionar o helicóptero em movimento para os lados, para frente ou para trás, a engenharia criou um mecanismo chamado de prato cíclico. Ele é composto por duas partes montadas ao redor do mastro do motor. A parte inferior é estacionária e não gira. Ela recebe os comandos diretamente do piloto. Conectada a ela por rolamento está a parte rotativa, que gira junto com o rotor principal. Esse sistema traduz os movimentos fixos da cabine para uma estrutura que gira a centenas de rotações por minuto. Quando o piloto move o manche cíclico na cabine, se ele empurra o manche para frente, o prato estacionário se inclina nessa direção. Se o prato rotativo acompanha o movimento, à medida que as pás giram e as hastes conectadas ao prato alteram o ângulo de ataque de cada pá individualmente, ao longo de todo o ciclo. Isso significa que uma pá terá um ângulo maior e um ponto do circuito é um ângulo menor, exatamente do lado oposto, variando a sustentação a cada fração de segundo. Quando o ângulo das pás muda de forma cíclica, a sustentação deixa de ser puramente vertical. Para o helicóptero avançar, o prato cíclico altera o passo das lâminas para que o setor traseiro gere mais sustentação que o dianteiro. E o resultado prático disso é a inclinação de todo o plano de rotação do rotor para frente. O vetor, então, de força resultante disso aponta ligeiramente para frente, puxando a aeronave na horizontal e transformando
a força de sustentação em propulsão. Cada circulação das pás do helicóptero, que é conectada pelo prato cíclico, as articulações do rotor sofrem um estresse mecânico brutal. Se um rotor gira 300 rotações por minuto, cada pá altera sua inclinação de forma radical, 5 vezes por segundo. Essa oscilação ininterrupta gira cargas de torção extremas e fadiga no material. Por isso a engenharia utiliza ligas de titânio e materiais compostos avançados, inspecionados rigidamente para evitar qualquer tipo de falha. A física do prato cíclico envolve uma lei mecânica que desafia o senso comum. A precessão giroscópica. Devido à alta rotação, o rotor se comporta como um giroscópio gigante. Quando uma força é aplicada a um objeto em rotação, o efeito real não aparece no local da aplicação, mas a 90 graus adiante do sentido de giro. Portanto, para o rotor se inclinar para frente, a mudança de força nas pás precisa ser aplicada quando elas estão passando pela lateral da aeronave. – 122 batimentos por minuto. A terceira lei de Newton fala da força de ação e reação. Ela diz que qualquer força imposta recebe uma força igual e em sentido oposto. Quando o motor aplica força para girar o rotor principal, a fuselagem da aeronave tende a girar no sentido contrário. Então, como faria com que a pá girasse num sentido e o helicóptero ficasse girando no outro. E aí, sem um mecanismo de compensação, o helicóptero rodaria de maneira descontrolada sobre o próprio eixo, ainda no chão, e não geraria o empuxo necessário para fazer ele se elevar. Essa força é o torque, o inimigo número 1 da estabilidade da aeronave. A solução tradicional para anular esse torque é aquele rotor de cauda pequenininho que tem na traseira. A função principal dele não é empurrar o helicóptero para frente, mas gerar uma força lateral constante que puxa a cauda do helicóptero na direção oposta ao torque do rotor principal. Controlando o ângulo das pás do rotor de cauda, através dos pedais, o piloto consegue
ajustar a intensidade dessa força e alinhar o nariz da aeronave com precisão ou fazer com que mude a direção. Embora eficiente, o rotor de cauda normal é barulhento e vulnerável a colisões. Para contornar isso, os engenheiros desenvolveram um sistema alternativo com a tecnologia Noton, que do inglês significa sem rotor de cauda. Esse sistema utiliza um ventilador embutido na fuselagem para expelir em direção, para expelir o ar em baixa pressão através das fendas da cauda, usando o efeito que se assemelha a fazer a força daquele rotor de cauda. Uma outra saída é usar dois rotores no mesmo eixo em cima, dois rotores principais, montados no mesmo mastro vertical, um posicionado acima do outro, girando em direção oposta, como um girando no sentido e o outro no sentido contrário, um anula o torque do outro. E aí toda a potência dos motores é direcionada exclusivamente para a sustentação. Um dos fenômenos mais destrutivos da aviação é a ressonância de solo. Quando o helicóptero está posando com os motores girando, um choque ou desequilíbrio nas pás pode tirar o centro de gravidade do rotor do eixo. Se essa oscilação coincidir com a frequência de vibração do trem de pouso, as forças se amplificam a cada rotação. E em poucos segundos, a energia mecânica acumulada se torna tão devastador que pode desintegrar completamente a estrutura da aeronave. Cento e 124 batimentos por minuto. Quando o helicóptero se move para frente, surge um outro desequilíbrio na sustentação. A pá que avança no sentido do voo experimenta uma velocidade do ar muito maior, pois a velocidade de transição se soma à da rotação. A velocidade do helicóptero é somada com a velocidade da rotação da pá. Já a pá que recua, vê a velocidade do ar diminuindo. Isso cria mais sustentação de um lado, fazendo o helicóptero capotar. A engenharia resolveu isso
com articulações que permitem as pás subirem e descerem dinamicamente, enquanto as forças se alteram. Isso é genial. Então, se os rotores falharem em pleno voo, o helicóptero não cai como uma pedra. Graças à física da sustentação, o piloto consegue pousar em segurança. Ao desconectar o rotor do motor, travado através de uma embreagem, e reduzir aquele ângulo coletivo, o ar que sobe devido à descida brusca da aeronave faz o rotor girar, como um moinho de vento, como um catavento. Essa rotação gerada pelo próprio fluxo mantém o controle da aeronave e armazena energia cinética, que é usada no último segundo para amortecer o toque da aeronave no chão. O estado de anel de vórtice é uma armadilha aerodinâmica que é invisível também. Ocorre quando o helicóptero desce muito rápido na vertical com potência aplicada, afundando na própria esteira de ar turbulento, jogada para baixo. Em vez de criar sustentação, as pás começam a bombear o mesmo ar em um círculo fechado, gerando um anel de vórtice. A aeronave então perde sustentação e tentar dar mais ângulo, puxando na alavanca do coletivo, piora a situação. Durante manobras táticas ou curvas fechadas, as pás e a cabeça do rotor sofrem enormes forças dinâmicas. A força centrífuga tenta arrancar as pás para fora com uma intensidade de dezenas de toneladas. Ao mesmo tempo, as forças aerodinâmicas dobram a estrutura flexível das pás para cima. E toda essa energia é transmitida à fuselagem da aeronave pelo mastro. Os testes de carga envolvem milhões de ciclos de flexão para garantir a tolerância máxima contra falhas. Ventos de cauda, ventos que vêm pela popa da aeronave, de maneira inesperada, representam um outro desafio complexo para o voo em baixas velocidades. Quando o vento sopra por trás, ele empurra os vórtices gerados pelas pás de volta para o centro do rotor principal, reduzindo muito a eficiência aerodinâmica. Além disso, o fluxo turbulento pode atingir o rotor de cauda, afetando a estabilidade da direção e exigindo correções rápidas nos pedais pelo piloto. É uma interação de fluidos invisível que exige atenção o tempo todo. ...128 batimentos por minuto. Às vezes a gente esquece que está com tecnologia.
Quando o helicóptero começa a acelerar e sai do voo parado para um movimento para frente, por exemplo, ele passa por uma transição de sustentação, chamada de sustentação translacional eficaz. À medida que a velocidade horizontal aumenta, o rotor passa a receber um fluxo de ar mais limpo e constante vindo da frente. Esse ar fresco diminui os vórtices e aumenta a eficiência das pás, produzindo muito mais sustentação com menos potência do motor. É o momento em que a aeronave ganha a estabilidade típica de um avião. A caixa de transmissão principal é responsável por reduzir a altíssima rotação das turbinas para a velocidade ideal do rotor, gerando um imenso calor devido ao atrito de engrenagens operando sob cargas massivas. Se o sistema de lubrificação falhar, o metal se expande e a transmissão pode travar em poucos minutos. Por isso, os engenheiros projetaram canais de refrigeração redundantes e ligas metálicas com altíssima tolerância térmica para garantir operação sobre qualquer condição. A filosofia do design aeroespacial das asas rotativas baseia-se em margens rígidas de segurança. Quando todos os sistemas críticos possuem um espelho redundante, helicópteros modernos contam com motores duplos capazes de manter o voo sozinhos, se um falhar. Além disso, computadores de bordo de canal triplo comparam os dados em tempo real e, se um apresentar divergência, os outros dois assumem o controle, transformando falhas graves em incidentes contornáveis, não chegando nem a se tornar acidente. O avanço mais recente da engenharia está na substituição dos metais por materiais compostos, como fibra de carbono. As pás mais modernas não são feitas de alumínio, mas de camadas sobrepostas de tecidos compostos, colados com resinas especiais. Esses materiais oferecem uma resistência muito superior com menos peso, além de serem imunes à corrosão e possuírem a flexibilidade para absorver as microvibrações que desgastam a estrutura ao longo do tempo. A engenharia extrema dos helicópteros prova que domar as leis da física exige soluções geniais. Desde a inclinação milimétrica do prato cíclico até os sistemas de anulação de torque, cada detalhe é projetado com absoluta precisão. E essa era a curiosidade que eu queria compartilhar hoje sobre essa tecnologia da aeronave de asas rotativas. Se tu gostou do assunto, não esquece de deixar um like aí, compartilhar esse vídeo com outros curiosos e te inscrever no canal.
Missão cumprida por hoje. Te vejo no próximo vídeo.